Escola Bíblica Dominical, fonte de aprendizado do Departamento de Ensino Bíblico da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Londrina. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja derramada sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre os seus alunos. Enfim, que Deus te abençoe grandemente. Nós vamos, nesse instante, dar início então à gravação desta aula, a lição de número 2 do dia 9 de janeiro de 2022. Nesse trimestre, nós estaremos estudando sobre a supremacia das Escrituras. Já tivemos a primeira lição, que foi sobre a autoridade da Bíblia, e agora nós vamos falar sobre a inspiração divina da Bíblia, que é a nossa segunda lição. A nossa leitura bíblica em classe, ela se acha na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 14 ao 17, e na segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 19 ao 21, que diz assim a palavra de Deus: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que pode fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Agora, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19 ao 21. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e que a estrela da alva apareça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, esta lição, ela tem como texto áureo o seguinte termo: toda a Escritura divinamente inspirada, ela é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, que é um dos versículos que nós lemos na nossa lição bíblica em classe. E a verdade prática que nos diz que a inspiração da Bíblia Sagrada é divina, verbal e plenária. Portanto, a Bíblia toda nos ensina, nos corrige e nos instrui. Esta lição, ela tem 3 objetivos principais, né? O primeiro deles, refletir que a própria Bíblia reivindica a sua inspiração divina. O segundo objetivo, evidenciar que as limitações humanas não anulam a inspiração divina da Bíblia. E o terceiro é explicar que o Espírito Santo atua na regeneração e iluminação do pecador, e por isso nos ajuda a compreender as Escrituras. A sinopse da primeira parte desta lição é nos conscientizar que a Bíblia é a palavra de Deus. Seus autores a escreveram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. E todos os seus livros têm o mesmo grau de autoridade. Não tem um com menor autoridade e outro com maior autoridade. Todos os 66 livros, todos os escritores escreveram inspirados pelo mesmo Espírito Santo de Deus e têm a mesma autoridade. Vamos então para a nossa introdução. Veremos então que o que diferencia a Bíblia de todos os demais livros do mundo é a sua inspiração divina. Ela é o único livro que foi inspirado divinamente. Jó escreveu no seu livro que há um espírito no homem, e quando ele diz aqui há um espírito no homem, ele está falando do espírito com letra minúscula, o espírito do homem, né? Há um espírito no homem
e o sopro do Todo-Poderoso o faz entendido. Jó 32, versículo 8. Pedro diz, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21, e o nosso texto áureo nos diz que toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir e instruir em justiça. Então, nós sabemos que isso são características de um livro especial, que somente este livro, a Bíblia Sagrada, tem estas características. A sua inspiração divina foi operada sobrenaturalmente pelo Espírito Santo de Deus, que nos deu a Bíblia, a única revelação escrita de Deus. Isto para toda a humanidade. Lê quem quer, crê nela quem quer crer. Tem muita gente que não crê, mas graças a Deus que eu e você, nós, crentes salvos na pessoa bendita de Jesus, nós cremos na revelação divina, na escrita de Deus para toda a humanidade. Nesta lição, veremos que a sua inspiração é, em primeiro lugar, divina, segundo lugar, verbal, terceiro lugar, plenária. Então vamos à primeira inspiração divina. Porque é a ação da própria Ruá, o sopro de Deus. Ela é divina porque é a ação do sopro de Deus. Deus soprou nos seus profetas, nos seus evangelistas, nos seus escritores, e neste sopro estava a inspiração. Então, por isso que ela é divina, porque a própria Ruá, o próprio sopro, o próprio hálito de Deus na vida dos seres humanos. Segundo lugar, ela é verbal, porque sendo falada por homens inspirados pelo hálito de Deus, poderíamos dizer que ela é logos, a palavra dita de Deus. Então, quando falamos em logos, estamos falando de uma palavra dita a respeito de Deus. E neste contexto, também ela torna-se rema. Rema é a palavra dita pelo próprio Deus. Vocês viram que logos é a palavra dita de Deus. Homens santos que falaram, inspirados pelo próprio Espírito de Deus, mas foram eles que falaram. Mas, ao mesmo tempo, essa palavra é rema. Porque isto é a própria palavra dita pelo próprio Deus, isto é, Deus usando a sua multiforme sabedoria a usar homens santos de Deus para proferirem a sua palavra. Em terceiro lugar, além disto, ela é plenária, porque ela fala aos homens de forma plena, completa, total, né? Porque fala aos homens de forma plena, completa, total, e poderíamos dizer até totalitária, soberana, multifuncional. Ela faz grandes coisas na vida do ser humano, porque ela é a palavra do Deus Todo-Poderoso. Assim sendo, podemos perceber que ela é para o crente salvo por Jesus, a inspirada, inerrante e infalível palavra de Deus. Vamos então à nossa primeira parte, que vai falar sobre a doutrina da inspiração bíblica. O nosso primeiro subponto fala sobre a inspiração bíblica é divina. Vamos discorrer um pouco sobre a divina inspiração bíblica. No Antigo Testamento, temos a expressão assim diz o Senhor. E tanto essa expressão assim diz o Senhor, e palavras correlatas são usadas mais de 3.800 vezes. Lembremos-nos que Moisés escreveu, formalizou, eternizou todas as palavras que lhe foram ditas pelo Senhor lá no Monte Sinai. Veja o que nos diz a sua palavra em Êxodo 24, versículo 4, que foi escrito pelo próprio Moisés. Então, aqui nós percebemos, então Moisés escreveu todas as palavras do Senhor, e tendo se levantado de manhã cedo, edificou um altar ao pé do monte, e 12 colunas, segundo as 12 tribos de Israel.
Jeremias também foi advertido pelo Senhor com as seguintes palavras: não esqueças nenhuma só palavra. Jeremias 26:2. No Novo Testamento, nós vemos também que Paulo escreveu: ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que provém de Deus, o Espírito Santo de Deus, a fim de compreendermos as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus, as quais também falamos não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo próprio Espírito Santo, comparando as coisas espirituais com as espirituais. 1 Coríntios 2, versículo 12 e 13. E o seu contexto nos diz que o homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque ele não pode compreendê-las. Mas o homem espiritual, ele conhece e compreende, porque ele compara as coisas espirituais com as espirituais. Da mesma forma, aconteceu com o apóstolo João, que assegura ter recebido do Senhor revelações sobre coisas que brevemente hão de acontecer. Nós vemos isso em Apocalipse, capítulo 1, versículo 1. Sem ainda nos esquecer que o Senhor Jesus, asseverou nas suas palavras que até os sinais diacríticos do texto hebraico eram inspirados. Então, o que são sinais diacríticos? São acentuações, tio, um J, um acento agudo, circunflexo, né? Então, estes sinais diacríticos do hebraico eram inspirados por Deus. Vejamos a sua afirmação. Foi Jesus quem falou, hein? Ele disse: nem um J, nem um tio se omitirá da lei. Mateus 5:18. Foi Jesus quem disse isso. Podemos então compreender que as Escrituras por si só reivindicam e nos ensinam que a mensagem bíblica veio da parte de Deus. Jamais podemos duvidar disto. Vamos agora para o segundo subponto. A inspiração bíblica é verbal. O versículo 16 da nossa lição bíblica em classe ratifica que a Bíblia é divinamente inspirada. Essa tradução vem do termo grego teopneustos, que significa soprada por Deus. Compreendemos então que a inspiração é classificada como inspiração verbal, porque Deus soprou nos escritores sagrados aquilo que deveria ser escrito. Tudo que foi escrito, a própria Bíblia diz, tudo que foi escrito para o nosso, tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Então, aquilo que o Senhor revelou inspirou através do Espírito Santo para os escritores, para os profetas, tudo isto é a vontade de Deus. É o que Ele queria que fosse escrito e assim aconteceu. Apocalipse 19 e versículo 9. Porém, os autores bíblicos não foram usados automaticamente como se estivesse escrevendo um ditado. Não. Eles foram instrumentos de Deus e cada um com a sua própria personalidade. Eles desenvolveram o seu papel, com o seu próprio talento, escreveram inspirados pelo Espírito Santo. Segundo Pedro, capítulo 1, versículo 21. Esta ação divina foi tão intensa que todas as palavras registradas na Bíblia eram exatamente as que Deus queria que estivessem empregadas nas Escrituras. Então, conforme dissemos, tudo que foi escrito foi vontade de Deus. E Ele cumpriu o seu querer usando os seus servos, não como se estivesse ditando para eles, não. Ele usou a cada um segundo a sua capacidade, segundo a sua personalidade, segundo o seu caráter. Todos eles foram extremamente usados, inspirados por Deus para escrever os textos sagrados. Vamos ao terceiro subponto. A inspiração bíblica é plenária. Podemos compreender esta inspiração plenária, pois ela é insuflada nos homens de Deus de forma plena, total, completa, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. É como se a gente pegasse e soprasse no recipiente o nosso hálito. Assim Deus fez. Ele insuflou nos homens, soprou, insuflou
nos homens de Deus a inspiração para escrever a palavra de Deus. A nossa declaração de fé professa que a inspiração da Bíblia é especial e única, não existindo um livro mais inspirado e outro menos inspirado, nem tampouco um livro com menos autoridade e outro com mais autoridade. Todos têm o mesmo grau de inspiração e de autoridade. Isto significa que nenhum texto deve ser desprezado, nenhum texto deve ser menosprezado. Na carta aos Romanos, lemos que tudo o que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Romanos 15, versículo 4. Assim sendo, podemos ratificar que a Bíblia não apenas contém ou torna-se a palavra de Deus, mas, sobretudo, ela é a inspirada, inerrante, infalível palavra de Deus. Vamos agora para a segunda parte, inspiração divina e os autores da Bíblia. O nosso primeiro subponto fala sobre a inspiração dos autores. Quando o nosso comentarista faz a exposição da inspiração dos escritores bíblicos, ele nos lembra que Deus respeita a capacidade de cada um deles. Deus respeita a capacidade de cada um deles. Todavia, essas diferenças culturais não invalidam em hipótese alguma a inspiração divina. A palavra de Deus possui particularidades singulares quanto ao gênero literário, quanto à gramática, quanto aos vocabulários e outros afins. Apesar disso, os autores não se tornaram meramente intérpretes do divino, mesmo porque Deus não inspirou aos escritores apenas os pensamentos ou ideias. Deus respeitou e respeita ainda hoje a capacidade intelectual de cada um dos seus servos. Embora exija que tudo quanto formos fazer, devemos fazer com excelência dentro das limitações de cada um, mas o melhor que pudermos fazer para Deus. Todavia, a inspiração será pelo Senhor dispensada na proporção da intimidade que temos com Ele, independente do nosso grau cultural. Então você, meu irmão, minha irmã, professor, professora, que quer ser usado por Deus, que você quer fazer a obra de Deus, faça isto com excelência. A Bíblia diz em Jeremias capítulo 17 que maldito é aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Então quando você for fazer a obra do Senhor, faça com intensidade de alma, faça isto com excelência, porque para Deus tem que ser o melhor. E para isto, para que este trabalho seja feito da melhor forma, você tem que ter um nível de intimidade com o Senhor o mais elevado possível, porque o sucesso vai depender de você, da sua intimidade ou não com o Senhor. Observemos o que nos escreve o apóstolo Paulo. Mas Deus nulas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. 1 Coríntios capítulo 2, versículos 10 e 11. Com isto, entendemos que o Espírito Santo garantiu a liberdade dos escritores bíblicos conforme a capacitação de cada um, sem relativizar a inspiração divina com a capacidade humana, mas de acordo com o grau de intimidade com Deus que cada um tinha. Então, é isso que nós devemos observar e procurar ter uma vida de intimidade maior com o Senhor. Busque ao Senhor, medite na sua palavra, leia, porque assim sendo você será um instrumento de Deus nas mãos do Senhor e sendo usado pelo Espírito Santo. Vamos ao segundo subponto, as limitações dos autores. Muitas vezes imaginamos que os autores sagrados eram pessoas superdotadas na capacidade intelectual, mas não é isso que acontecia. Devemos entender que nem sempre Deus escolhe capacitados. Às vezes Ele escolhe capacitados, mas nem sempre. Mas nós podemos afirmar que sempre Ele capacita aqueles a quem Ele escolheu, dependendo do seu grau de intimidade com Ele. Se Ele for íntimo de você, se você for íntimo dEle, você vai ser uma pessoa usada
nas mãos do Senhor, porque Ele não envia somente pessoas capacitadas, mas Ele capacita aqueles a quem Ele envia. Percebemos que os escolhidos de Deus para escreverem a Bíblia eram pessoas comuns como nós, sujeitos às mesmas paixões. Nós vemos isto, Tiago 5,17, o apóstolo São Tiago falando a respeito de Elias, né? Conosco ocorre da mesma forma. Quando somos comissionados por Deus para realizarmos algumas tarefas, seja no evangelismo, no discipulado, seja para fazer qualquer coisa na casa de Deus, cuidar de carro no estacionamento, cuidar dos banheiros, para que as crianças não vão e não fiquem lá brincando e de repente possam ser até atingidas por alguma pessoa. Então tem que ter um obreiro nos banheiros da nossa igreja, cuidando, seja lá o que você estiver fazendo, faça com dedicação, faça o melhor para Deus, porque Deus ama aquele que faz a sua obra com alegria. A Bíblia diz, Deus ama o que dá com alegria, e esse dá refere-se também a dar o nosso tempo, dar o nosso trabalho para o Senhor. Quando somos comissionados por Deus para realizarmos algumas tarefas, devemos dar o nosso melhor e desenvolvermos um bom relacionamento com Deus, para que tenhamos a inspiração de Deus sobre a realização da nossa chamada. Não interessa o que você está fazendo, o que vai fazer, o que Deus vai te comissionar. O que interessa é que você esteja nas mãos de Deus, que você esteja pronto para atender o seu chamado, o seu mandado. Temos outro exemplo, Moisés. Mesmo sendo o autor do Pentateuco, ele foi impedido de entrar na terra prometida, simplesmente por ter transgredido contra o Senhor no deserto de Zim. Então, veja o que diz a Bíblia. Depois falou o Senhor a Moisés, naquele mesmo dia, dizendo, sobe o monte de Abarim, o monte Nebo, que está na terra de Moabe, defronte de Jericó, e vê a terra de Canaã, que darei aos filhos de Israel por possessão. E morre no monte ao qual subirás, e recolhe-te ao teu povo, como Arão teu irmão morreu no monte Or, e se recolheu ao seu povo. Porquanto prevaricastes contra mim no meio dos filhos de Israel, nas águas da contenção em Cádiz, no deserto de Zim, pois me não santificaste no meio dos filhos de Israel. Pelo que verás a terra diante de ti, porém não entrarás nela, na terra que darei aos filhos de Israel. Deuteronômio capítulo 32, versículos 48 ao 52. Então veja bem, um homem como Moisés, ele não entrou na terra porque ele transgrediu contra o Senhor. Então tenhamos cuidado, vamos fazer a obra do Senhor com toda dedicação, vamos ter mais intimidade com o Senhor e vamos ter cuidado para não pecar contra Deus, para que não venhamos perder a nossa salvação. No caso de Moisés, ele não perdeu a salvação, ele perdeu a bênção de alcançar a terra prometida. Ele poderia ter alcançado, ele quando morreu, ele estava ainda forte, as suas vistas estavam tão boas. Naquele tempo não existia óculos, mas ele não precisava de qualquer uma outra forma de melhorar a sua visão. A sua vista estava excelente. Caleb, estava com 80 anos e ele dizia que ele tinha a mesma força de 40 anos. Então, com isso nós entendemos que nenhum texto das Escrituras está condicionado às limitações de seus autores humanos no tocante à inspiração e veracidade. Porque Paulo escreve, temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Agora nós vamos para o terceiro subponto. Os diferentes gêneros literários e figuras de linguagem. Veremos agora que o emprego de recursos literários evidencia a cultura do escritor, mas em hipótese alguma invalida a inspiração da palavra de Deus. Quando Deus nomeia alguém para fazer a sua obra, como dissemos, ele capacita a pessoa para cumprir tal tarefa. Veja o que diz o sábio Salomão. Porque o Senhor dá sabedoria, e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos,
Olha a intimidade aqui, ó. Ele revela a verdadeira sabedoria para com os retos. Escudo é para os que caminham na sinceridade. Provérbios 2, 6 e 7. Para entender Provérbios e sua interpretação, como também as palavras dos sábios e suas adivinhações. Provérbios capítulo 1, versículo 6. Então Deus dá sabedoria até para entender os provérbios. Podemos perceber que cada autor fez uso de distintos gêneros literários, tais como a narrativa. Os 2 primeiros capítulos do livro de 1 Samuel, ele narra a história de Eucana, as suas 2 mulheres e Samuel, né? Ele narra então a história desses personagens. Os 2 primeiros capítulos do livro de Samuel narra a história de Eucana, suas 2 mulheres, Samuel e parte da história do sacerdote Eli. 1 Samuel 1 e 2. Aqui nós estamos falando de narrativa. Agora vamos à poesia. O livro dos Salmos é um exemplo disso. É um livro que nos seus 150 cânticos é tudo em forma poética. Depois vem o gênero proverbial. É o caso do livro de Provérbios. Os autores sagrados também fizeram uso de figuras de linguagem tais como parábolas. Por exemplo, no Velho Testamento, o profeta Ezequiel fala da parábola das 2 águias e da videira. Ezequiel 17, versículos 2 ao 24. O livro dos Juízes, ele traz em seu bojo o enigma de Sansão. Juízes, capítulo 14, versículo 14. Juízes 14 e 14. A palavra de Deus oferece mais do que o conteúdo do ensino cristão. Ela fornece também a estrutura filosófica essencial. Encontramos na palavra de Deus algumas alegorias, onde há ideias ou concepções filosóficas dos pensamentos gregos, pré-socráticos e estoicos. Isso tudo embutidos figurativamente nas narrativas. O escritor dos Hebreus, ele usa esta linguagem alegórica quando diz, dando nisso a entender, o Espírito Santo, que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo. Este é uma alegoria para o tempo presente, em que se oferecem dons e sacrifícios que, quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço. Então, estava aqui o escritor aos Hebreus falando a respeito do santuário do Antigo Testamento, que era simplesmente uma figura do que viria no Novo Testamento. Porque aquele antigo, ele não podia santificar nem sequer o ministrante, aquele que faz o serviço, o sumo sacerdote. O sacrifício não podia perdoar, purificar, não. Era simplesmente, eles faziam aquilo cumprindo uma ordenança de Deus, mas tudo aquilo apontava para o Novo Testamento, o sacrifício perfeito de Cristo, que seria feito em nosso lugar. Mas eles foram salvos pela fé, por crer na palavra de Deus, no mandato de Deus, por ter uma intimidade com o Senhor pela fé. Eles creram e aguardam o dia da ressurreição. O evangelista João fez uso de hipérboles. João capítulo 21, versículo 25, quando ele diz lá, se Jesus fez tantas coisas que os livros, se escrevêssemos em livros, os livros do mundo, o mundo não caberia os livros em que estariam escritas as obras de Jesus. É claro que a gente sabe que Jesus fez, e se fosse para escrever, João estava falando uma verdade. O que Jesus fez, no mundo não caberia, mas não era nesta forma. Quando ele escreveu isso, ele estava dando uma ênfase nas obras do Senhor, no trabalho que Jesus fez, nos milagres que Jesus fez. Então, isso é uma hipérbole. Paulo também usou hipérbole quando escreve, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes,
não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste, que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Paulo se tornou ministro do evangelho, mas ele estava falando aqui que esse evangelho, que ele se tornou ministro, tinha sido pregado a toda criatura que há embaixo do céu. Não, claro que não. Ele pregou, ele foi conhecido em toda a Galácia, ele foi conhecido, né, em várias partes do mundo, mas toda a pessoa, toda a criatura que está embaixo do céu não foi alcançado por ele, pelo evangelho que ele pregou. Isso é uma força de expressão, isso é uma hipérbole. Então encontramos também entre os profetas menores o uso de metáforas, é o que escreve Zacarias. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, para obter ele a glória, enviou-me às nações que vos despojaram, porque aquele que tocar em vós, toca na menina do seu olho. Zacarias 2:8. Ora, quem ofende, ele estava falando aqui sobre a nação de Judá, ele estava falando aqui sobre Jerusalém, ele estava dizendo aqui, quem tocasse na nação de Judá, estaria tocando na menina dos olhos de Deus. Quem consegue tocar na menina dos olhos de Deus? Né? Mas isso é também uma forma de expressão. Tiago também usou símiles quando ele escreveu: ora, se pomos freios na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Quando se fala em símiles, está falando de coisas similares, semelhantes, né? Então ele está dizendo aqui, se pomos freio na boca dos cavalos, da mesma forma, e os cavalos nos obedecem, também lhe dirigimos o corpo inteiro. Observar igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos por um pequeno leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Então ele está dizendo, as grandes naus, os grandes navios, mesmo sendo abatidos pelos ventos fortes, mas com um pequeno leme na mão do timoneiro, ele domina e manda o navio para onde ele quer, né? Assim também ele faz esta comparação. A língua, um pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Tiago 3, versículos 3 ao 5. Os escritores usaram de vocabulário simples. Por exemplo, Amós 3:3, né? Ao escrever o seu livro, ele faz uma interrogação. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? É claro que se não estiver de acordo, não vão andar junto, né? Então, eles usaram de vocabulário simples a vocabulários rebuscados. A palavra rebuscado quer dizer requintados. Como Pedro escreve a respeito de Paulo, dizendo, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, ele está se referindo a Paulo, o apóstolo Pedro está se referindo a Paulo, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles, segundo Pedro 3:16. Então ele está aqui exaltando o trabalho de Paulo, que claro que Pedro era um pescador de pouca cultura, mas Paulo era um doutor da lei, era um poliglota, um homem muito entendido na cultura, tanto na cultura hebraica quanto na cultura, enfim, secular. O hebraico ele entendia os textos bíblicos, entendia a Torá, mas a cultura secular também, a cultura romana, a cultura grega, ele entendia de tudo. Então é isso que Pedro está se referindo, que os seus escritos são assuntos de fato que é extremamente de cunho elevado, os escritos de Paulo. Então ele estava dizendo aqui que, inclusive, os ignorantes, os instáveis, né, eles deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a sua própria destruição. Reiteramos, o emprego de recursos literários evidencia a cultura do escritor, mas sem hipótese alguma, invalida a inspiração da palavra de Deus. Ela, escrita por um doutor ou por um leigo, se ela tiver a inspiração de Deus, ela terá a mesma autoridade, a mesma inspiração, o mesmo valor. Vamos ao quarto subponto. Linguagem do senso comum.
Na descrição de fenômeno científico, por exemplo, os autores sagrados usaram a fraseologia comum e popular. Por exemplo, para citar um dos casos, ao descrever a herança dos Rubenitas, também a herança dos Gaditas e a meia tribo de Manassés, Josué fez alusão ao nascer do sol. Josué 1:15. E na batalha contra os amorreus, ele registrou que o sol parou. Josué 10:13. Esta linguagem não ignora os fundamentos científicos, nem desacredita a inspiração da palavra de Deus, apenas busca alcançar a compreensão de todos. 1 Coríntios, capítulo 14, versículos 9 às 11, ao versículo 11. As limitações humanas, o uso de diferentes gêneros literários, o emprego de linguagem comum, não anulam a inspiração divina dos autores da Bíblia. Ela continua tendo a mesma inspiração. Vamos para a terceira parte, o Espírito Santo e a Bíblia. A inspiração do Antigo Testamento é o primeiro subponto. A Bíblia Sagrada é categórica em reiterar a sua inspiração divina. Ela, mesmo sendo escrita por autores das mais diferentes épocas, culturas e profissões, tais como estadistas, Moisés era um estadista, reis, Davi era um rei, Salomão era um rei, pastores, boiadeiros, médicos, auditores fiscais, sacerdotes, escribas, empresários da pesca, profetas, apóstolos, são tantas as qualidades, as qualificações dos escritores, mas não perdeu jamais a inspiração divina. O livro dos Juízes ensina que os livros de Moisés são mandamentos do Senhor, Juízes 3 e 4. Esdras reconhece como inspirados os livros de Jeremias, Ageu e Zacarias. Esdras 1, versículo 1 e capítulo 5, versículo 1. Zacarias escreve que a inspirada lei de Moisés eram as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito, mediante os profetas precedentes. Zacarias 7:12. Então, ele afirma isto, que a inspirada lei de Moisés eram as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito mediante os profetas precedentes, aqueles que foram antes. O próprio Cristo menciona a lei de Moisés. Os profetas, os salmos, ele menciona isso tudo, tanto a lei de Moisés como os profetas, os salmos, como sendo inspirados pelo Espírito Santo. Lucas 24 e 44, Jesus faz estas citações. Essas declarações atestam o Espírito Santo como a fonte originária de inspiração do Antigo Testamento. Agora nós vamos para a inspiração do Novo Testamento. Esse é o segundo subponto. Não diferente dos escritos veterotestamentários, o Novo Testamento tem a mesma autenticidade e inspiração. Ele tem a mesma autenticidade e a mesma inspiração divina. Encontramos aqui dois pressupostos básicos de sua inspiração. Primeiro, a promessa feita pelo próprio Senhor Jesus Cristo de enviar o Espírito Santo para guiar os discípulos, quando ele diz: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Então, a promessa feita por Jesus. Os escritos bíblicos que vindicam esse cumprimento. Vejam bem, todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Atos 2 e 4. Nesse aspecto, Paulo declara que escreve sob orientação do Espírito Santo e que as suas epístolas são a palavra de Deus. Veja o que ele declara em Gálatas 1, versículos 11 e 12. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não recebi de homem algum, mas pela revelação do próprio Senhor Jesus Cristo. Gálatas 1, versículo 11 e versículo 12. Nessa direção, vários outros textos apontam para a ação do Espírito Santo nos escritos da Nova Aliança. Vejamos a palavra do próprio Senhor Jesus Cristo. Mas quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará por si mesmo,
Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo quanto tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. João capítulo 16, versículo 13. São palavras do próprio Cristo. A obra de regeneração e iluminação. É muito importante você prestar atenção nestas duas palavras, regeneração e iluminação. A Bíblia ensina que o Espírito Santo testifica de Cristo e convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. João 16, versículos 8 ao 11. Assim sendo, o Espírito Santo atua no processo da salvação e produz a fé regeneradora. Veja bem, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2 e 8. De sorte que a fé vem pelo ouvir, ouvir pela palavra de Deus. Então, nós percebemos aí que o Espírito Santo atua no processo da salvação e produz a fé regeneradora. É pela fé que nós somos salvos. A fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. Observemos que o Espírito Santo não apenas inspirou as palavras da salvação, mas também as aplica ao coração do homem a fim de regenerar os pecadores. Vejamos o que nos escreve o apóstolo São Pedro. Sendo de novo gerados. Tem uma versão que diz, sendo novamente gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Esta ação do Espírito Santo em conduzir o pecador a compreender as verdades bíblicas chama-se iluminação. Então vejam bem que nós falamos em regeneração e iluminação. Regeneração é o que falamos lá, quando a pessoa é gerada de novo pela palavra que gerou fé no seu coração, ele foi regenerado, ele foi gerado de novo, ali é uma coisa. E agora aqui, a ação do Espírito Santo é conduzir o pecador a compreender as verdades bíblicas que ele creu lá atrás. Ele creu, mas se ele não tiver a iluminação do Espírito Santo, ele não vai compreender. Mas aqui o Espírito Santo vai conduzir o pecador converso, o pecador convertido, a compreender as verdades bíblicas, e esse processo chama-se iluminação. Sem esse mover do Espírito Santo, não é possível nem aceitar, nem entender a palavra de Deus. Veja o que Paulo escreve em Efésios capítulo 1, versículo 18. Tendo iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Aqui, Paulo fala exatamente, tendo iluminados os olhos do vosso coração, os olhos do vosso entendimento. Isto é um processo de iluminação, faz a pessoa compreender as verdades da palavra de Deus, as verdades bíblicas. Todavia, devemos entender que o Espírito Santo ilumina o que já tem inspirado. Ele já inspirou, ele gerou fé naquele coração. Aquela pessoa ouviu a palavra de Deus, pelo ouvir a palavra de Deus, o seu coração foi cheio de fé. E agora, o Espírito Santo ilumina o que já tem inspirado. A fé, a palavra que foi plantada no seu coração, o Espírito Santo agora ilumina. Aqui não se trata de nenhuma nova revelação. Veja, Gálatas 1, 8 e 9. Aqui não se trata de nenhuma nova revelação. A Bíblia reivindica a inspiração do Espírito Santo em todas as palavras das Escrituras. Então, meus queridos, vamos agora para a conclusão. A Bíblia é a palavra de Deus escrita. Ela foi inspirada verbalmente e seus autores a escreveram inspirados pelo Espírito Santo. A sua inspiração é plena, todos os seus livros e palavras têm total e completa autoridade. Esse ensino concorda com a nossa declaração de fé que professa crer na inspiração divina. Nessa inspiração verbal, divina e plenária. Essa inspiração, repetimos, a nossa declaração de fé que professa crer na inspiração divina, verbal e plenária da Bíblia Sagrada. Nossa única regra de fé e prática para a vida e o caráter cristão. Então,
Está aí o conteúdo da lição. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que você tenha um excelente aproveitamento. E nunca se esqueça de uma coisa: procure estreitar a sua intimidade com o Senhor, procura se preparar, branquear as suas vestes, manter o seu nome escrito no livro da vida, procure manter a sua lâmpada acesa e a sua vasilha cheia, porque Jesus pode voltar ainda hoje. E essa volta de Jesus pode acontecer de duas formas: de forma coletiva, quando vier buscar a igreja, ou de forma individual. Nós estamos aqui, não sabemos se daqui meia hora estaremos vivos. Então, prepara-te, porque para aquele que tombou, para aquele que desceu à tumba, para este o arrebatamento já aconteceu, porque ele vai esperar, o dia da redenção, a plenitude da salvação do Senhor sobre a sua vida. Então, lembre-se disso, Jesus está voltando. Deus te abençoe, um forte abraço e até a próxima aula.